Vibrações. E de volta com Vibrações na boa rádio receptor, onde quer que você estiver, através de nossa página na internet, criolafm.cv, ou através da live também nas páginas na Facebook, ou até mesmo nos aplicativos, poder acompanhar a Rádio Crioula onde que você quiser, quando você quiser e hora que você quiser. Tecnologia tem dessa. Vá. Tempo agora para nós falar um ouvinte que acompanha-nos lá da Itália. Para dar-nos conta, portanto, da situação que está viver na Itália desse Covid-19. Exatamente, doença que está feita no mundo inteiro e, claro, cabo-verdiano se espalhar no mundo e está acompanhando através de live, através da nossa página na Facebook. E hoje não tem ali a Admissão Rosa ou simplesmente Di Mena, lá de São Martinho Pequeno. Di, boa tarde. Oi, Di. Olá, boa tarde para tudo cabo-verdianos que está fora e dentro do país. E meu nome é Edmilson, mais conhecido para Di Mena de São Martinho Pequeno, e vive na Itália, na cidade de Roma. Tudo direto para lá? Dentro do possível, né? Ah, sim. Itália, a situação está nada fácil, mas você toma todas as medidas possíveis para o Edson crescer mais rápido possível e a situação ali. Uma situação nada confortável, né? Na Itália, a situação cada dia mais pior, principalmente para não para números de infectados, para está morrendo perdas que ninguém até imaginava, para não podem nem despedir dos próximos. Aquela que é mais triste, né? Como do último adeus, que é uma tristeza que tem, enfim. E Di, que não tem falado uma pessoa aqui na Cabo Verde que que essa medida da quarentena é uma medida de... Essa está de um exagero, é troça. Que é um exagero, que é um troça. Mas se na Itália, se tivesse feito isso com antecedência, bota achar que a situação estava assim? Sim. Se o governo adaptava aquelas medidas antes para pôr todo mundo na quarentena, principalmente quando pessoas chegam no país, era mais fácil de sair dessa. Mas você identificava antes, com antecedência, aquela doença ali, aquela epidemia ali. E todo mundo está alarmava mais rápido possível. E agora já estava mais controlado que está agora. Segundo me, o governo dura que toma medidas para pôr na quarentena, que está ser fácil, é fácil para ninguém, e nem que está ser fácil tomar eu tenho que adaptar um modo de viver totalmente diferente, mas é sempre para bem de todo mundo. Para quarentena é uma solução mais eficaz, né? Bem sucedido para exato, para que o vírus está fora de controle. O único jeito é quarentena, né? O mais rápido possível, né? Exatamente, sim. E como cabo-verdiano residir na Itália, você tem tido notícias de outros cabo-verdianos na Itália mesmo? Eu tenho mantido contato com outro cabo-verdiano para falar de suas experiências? Você tem tido mantido contato? Para falar todo dia. Sim. De maneira que essa vive a situação? A situação é difícil para nós, principalmente agora que todo mundo se prepara para a viagem para a terra e sabendo que pode ter famílias lá preocupadas conosco que está ali, vendo que a situação da Itália nesse momento é que nada fácil e está sendo uma coisa que é mais duro possível, mas e graças a Deus nos está mais confortável com dados que está também recentemente ali e que está melhora que a pessoa está recupera? Casos e
sim, se recupera ciò e porque as ajudas que Itália está dando ali, isso é importante. Exatamente. E dia de hoje, qualquer dados que nós temos de dia de hoje de mortes infectados, número de mortes infectados lá na Itália em relação a ontem. E também recuperados, né? Exatamente. Ok, sim. E dados de hoje, ainda essa anúncio às 6 horas da tarde, e entrou dados de ontem, que em total de pessoas infectadas com aquela epidemia ali é 101 e 1.739 pessoas. Infectados. O qual é atualmente positivo, tem 5.528 pessoas que estão positivos e quem consegue recuperar é 14.620 e lamentavelmente morre 11.591 pessoas. De qual ontem morre 812 pessoas. É um número extremamente elevado para no diário, né? Jovens têm dito que a maioria das pessoas que estão a morrer das doenças é pessoas idosas. Isso está coincidir muito ou jovens também têm tido uma taxa também de mortalidade na camada jovem? Sim, alguns jovens morrem principalmente não só por morrer assim a complicação de saúde antes, por morrer falta de cuidados também, por morrer é uma doença talmente potente que está risparmia ninguém. E morre, é verdade que morre mais idosos que têm já essas patologias e mais fraco. Mas é uma doença também que se mata até jovens, e principalmente não fisicamente, psicologicamente, né? Para morrer a dias de morrer uma enfermeira mesmo, descobriu que tinha coronavírus, acaba pelo suicídio de cabeça. Tem aquele fator psicológico lá também nas pessoas, né? Exatamente. E creio que é uma coisa. É uma doença que modifica tudo, maneiras de viver de pessoas ali. Principalmente, com ninguém que te esperava te abrangiu assim na poucos tempos. Por isso que tudo apanha tudo ali de surpresa, é fácil também para a população adquirir assim, uma maneira de viver. Mas se não junta tudo, se não previne, não houve coisa que é melhor para o país ou para o mundo, não está sendo essa mais rápida possível. Exatamente. E com certeza você tem falado com a sua família que seria na Cabo Verde, modo que tem estado já sendo lá na, digamos assim, epicentro de problema de coronavírus, de maneira que a família, principalmente a mãe, tem estado estando lá, ele só está falando que sabe e que está hoje, outra que nunca está hoje é mais complicado, modo que Dona Mena tem estado de outra família. É difícil mesmo. Já de estar longe de terra, de estar longe de casa, de estar longe de abraço de família, já é uma coisa difícil. Imagina ouvir no telejornal ou na rádio ou na qualquer meio de comunicação social Itália naquele nível de pandemia altíssimo, que muita gente aí tomar 800 aí diário. E muita fica cada vez mais preocupada, mas muita mais não está falando com todo dia, não está falando com meus amigos todo dia, não está tranquilizar sempre, para sabe, né, que é uma coisa que é bastante preocupante, né? Mas graças a Deus, muito agradeço a Deus, não se direito, não se adopta a medida que o governo está ali, não se tudo na quarentena, sai de casa é só para a farmácia ou supermercado, mas sempre protegido, com máscara, com luvas, para tentar para aquela epidemia ali. E ainda você está saindo para a rua para comprar ou tem aqueles grupos de voluntários que você estava a reabastecendo? Ainda você está saindo para a rua?
para isso? Não, desculpa, não estou compreendendo. Ainda não está a sair para a rua para ir supermercados, para ir farmácias, ou tem grupos de pessoas que estão a levar alimentos, coisas na casa? Não, ainda está, ainda que a puta medida ainda não está a sair para o supermercado e para a farmácia. Só que não tem que apresentar autocertificação. E cada vez que não sei ter fora de casa, não tem que ter clara. Coisa que não estava a fazer. Cada passo que não está a fazer. Exatamente. E essas medidas foi tão importante para o governo para mais antes pessoas de tentar cabeça duro deixado para ficar na casa para prevenir essa fazer medida. Depois o governo adapta uma medida que é mais duro em termos de polícia ou qualquer segurança social fora de casa. Isso varia de 3 mil a 5 mil euros de multa e 3 anos de prisão. 3 anos de prisão. Essa é a medida que acha mais para ser mais efetivo? Exatamente, sim. Já começa a pôr na cabeça uma coisa de que... Né? Se cada jeito também é a força. Exatamente. Bom, ali é caso que expande chopa, mas ali é um cabeça duro também, né? É um cabeça duro. Parte não compreende como é, porque tu espera uma doença existe, fazer danos assim psicológicos, principalmente na trocou de maneira de viver, né? De um dia para outro, você tem que ficar na casa, completamente na casa, você tem que fazer só para fazer comprar bens de primeira necessidade. É que é fácil, como tem alguém que tem vida principalmente no trabalho e na rua, né? Agora, o problema é que... para não concluir nossa entrevista aqui, porque infelizmente o tempo tem sido que te permite, não está gostando de ter mais tempo para isso. Agora, vou dizer que na Itália você já tomou uma medida de quarentena antecipadamente, né? Antes de tudo, de ter essa tragédia acontecer, coisa podia ser outra. Qual que é o bom conselho para a população de cabo-verdiana acerca de quarentena? Porque tem pessoas que estão achando que a quarentena é algo exagerado. Qual que é a boa mensagem para a população cabo-verdiana? A quarentena é a melhor forma possível de nunca estar interagindo socialmente para não evitar, para não tentar conter aquela epidemia ali. Se nunca está interagir com um companheiro toda hora junto assim, o vírus é que está expande, não? Ele é um princípio básico daquela ideia ali. Se o vírus expande, depois de um tempo, ele termina. Aquele é que é o objetivo final. Pessoas têm que estar compreendendo uma quarentena que para nós está forçado de ficar na casa é uma coisa que se toma como um tipo de consciência de jura mundo, de cabo de epidemia ali. E tem que estar jovem e de usufruir de outros lados positivos para nós. É uma coisa que é uma medida que o governo adapta, mas medida tem que estar adaptada a bom mesmo também. Se você respeita aquela coisa, está ser sempre pior para não só para o país, para o pessoalmente, né? Ok, de muito te agradecer a boa presença aqui, boa disponibilidade em todo nós no programa Vibrações, para dar-nos um pulsar da Itália, infelizmente país que está a ser mais afetado por essa pandemia. Já vou dizer nós que vou tentar tomar todas as precauções, mas não te deseja, portanto, para manter as precauções mesmo e boa tarde. E fica sempre na companhia da Crioula FM, que nesse momento, né, é a melhor forma de portanto, passatempo, né? Exatamente, querido. Toma lá tudo, redobra atenção, nunca é demais pedir. Muito obrigada pela boa disponibilidade, sempre ali querido. Que Deus abençoe, proteja e guarda, tá bom? Ok, tá bom, não fica na casa, pessoal. Uma precaução e te mando um abraço forte para todo o povo, especialmente para minhas famílias, minhas amigas, ok? Tá certo, abraço, querido.
E assim foi, portanto, a nossa conversa com Admilson, ele que reside na Itália, portanto, imigrante cabo-verdiano nesse país que infelizmente está a ser muito, muito afetado por essa pandemia. Vai já nós reta final de vibrações, mas nunca pode deixar de passar uma curiosidade que, além de ser uma curiosidade, é algo muito, muito, muito importante, como uma das medidas essencial para evitar a contaminação da Covid-19, que é lavar a mão. Que é lavar a mão com sabão. Por que isto manda lavar a mão com sabão? Preste bem atenção, porque essa explicação ali tem uma explicação médica, é uma explicação científica do porquê que você tem que lavar as mãos antes de qualquer refeição ou mesmo estando de lavar mãos frequentemente para evitar a contaminação. Preste atenção que, de acordo com um artigo publicado na CNN, sabão te eliminar a camada externa de vírus, te impedir que te entrar nas células humanas. Como é algo tão simples como sabão e água morna. Atenção, às vezes as pessoas te perguntam como é possível algo tão simples como sabão e água morna e desinfetante à base de álcool é tão eficaz contra vários vírus. De acordo com o CNN, se não olha para o microscópio, não te verifica que o coronavírus está descoberto para pináculos pontiagudos. Simão Coroa. Sob coroa está a camada externa de vírus, que é composta por lípidos, ou seja, para gorduras. E como te acontecer com louça com alimentos gordurosos, portanto um prato, né, com alimentos gordurosos, por exemplo, a água por si só que te retirar aquela gordura. É preciso lavar aquele prato com sabão para poder dissolver aquela gordura. Isso significa que sabão ou álcool são muito eficazes na dissolução de revestimento líquido desse vírus. Ele te retira essa camada externa inativa, até inativar fisicamente esse vírus. Nesse caso, o coronavírus, te impedir que esse vírus te entrar nas células humanas. Então, essa é a explicação simples, básico do porquê não tem que estar a lavar a mão frequentemente. Afinal das contas, vírus, ele tem essa parte gorduroso que é aquela gordura que está a fazer com que a pega. Exatamente. E consiga entrar nas nossas células. Sem aquela gordura, já não lava a mão, sem aquela gordura é que tu consiga ficar lá preso na nossa mão e acaba a passar naquela água e sabão. Aquela é a explicação que cientistas dão para não lavar a mão com água e sabão. Então, estou a esperar que essa notícia aqui, ou essa curiosidade aqui, te bem alerta, porque da importância de lavar frequentemente nos mãos. É a mesma coisa, vou te lavar louça. Se você tem uma louça, tem prato gorduroso, portanto, só água é impossível retirar aquela gordura, você tem que passar, portanto, sabão para retirar aquela gordura. Foi um prazer estar uma boa durante mais uma hora de emissão aqui na Vibrações. Você sabe, o embala, me também é doce. Foi um prazer, como sempre, ter ali na minha companhia. Foi um prazer imensurável ter bola de casa como nós, parceiro, como nós, colaboradores. Obrigada, Di. Obrigada, boa tarde para tudo nós que está acompanhando a live através da nossa página na Facebook. E nós sabemos, um prazer sempre te levar informações de Cabo Verde e de mundo ali na Vibrações. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que nos escuta na Facebook. Portanto, cuidar, não fazer quarentena. Nós, infelizmente, não podemos fazer quarentena, né? Porque meio de comunicação que poder parar, e é por isso mesmo que não tem ali para informar pessoas. Portanto, bem que eu não queria estar na casa, mas... Então, boa que está na casa, fica na casa. Para boa, fica na casa. Para mim, fica na casa. Para nós.